Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 100 do caderno amarelo do Enem 2019. Essa questão tem um pequeno problema de escrita, mas que dá para resolver, então vamos para o vídeo. A questão 100 diz o seguinte: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus da A é menor que a largura dos pneus da B. Então vamos destacar isso aqui que é importante. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, mais uma informação importante. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, estão diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos, e aí tem as alternativas. Então, vendo as alternativas, a gente vê que ele quer saber qual pressão é maior e qual massa é maior ou igual. O enunciado disse que o A deforma menos do que o B quando submetido à mesma força, ao mesmo esforço. E o que a pressão tem a ver com isso? Bom, a pressão, como a gente sabe, pressão é força sobre área. Já dá para perceber que a pressão de A vai ser maior. Se ele é mais difícil de deformar, significa que a pressão lá dentro é maior e está exercendo uma força maior. Ou seja, fica mais difícil você ganhar essa força. Já o pneu B, que é mais fácil de deformar, significa que tem uma pressão menor, porque sobre uma mesma força você deforma mais ele. Então a primeira coisa que a gente já pode concluir é que a pressão de A é maior que a pressão de B. Agora, vamos para a segunda etapa do exercício, que é analisar as massas. Bom, para pensar isso, vamos utilizar a equação geral dos gases, que é PV igual a nRT. A gente sabe que esse N é o número de mols, que é igual a massa sobre a massa molar. Então, substituindo, a gente vai ter que PV é igual a massa sobre a massa molar RT. Isolando a massa para a gente saber como que ela se comporta, então vamos ter PV vezes M dividido por RT. Então, a massa de um gás vai depender dessas variáveis: pressão, volume, massa molar, R, que é a constante universal dos gases, e temperatura. E vamos agora comparar isso para os dois gases. Então, para a massa A gente vai ter a pressão de A, o volume de A, vezes a massa molar, vezes a constante, vezes a temperatura. E para a massa de B, a gente vai ter a pressão de B, o volume de B, a massa molar, o R e a temperatura. A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o que é igual. Então, por exemplo, a massa molar é a mesma porque os dois pneus foram preenchidos com o mesmo ar. O R é uma constante, então a gente também pode cortar. E a temperatura, ele não falou nada no enunciado, mas como os dois amigos se encontraram no mesmo posto e calibraram juntos essas bicicletas, então a gente pode assumir que a temperatura naquele momento era igual para as duas calibragens. Então a gente também pode cortar. E aí a gente vai ficar que a relação entre a massa A e a massa B depende somente das pressões e dos volumes. E o que a gente sabe até o momento? A gente sabe que a pressão de A é maior que a pressão de B. Então eu vou colocar uma setinha só para representar isso. E sobre o volume? Bom, se a gente voltar aqui no enunciado, a gente vai ver que a largura do pneu A é menor que a largura do pneu B. Ou seja, se a largura do A é menor, então consequentemente seu volume também é menor. Então o volume de A é menor que o volume de B. E quando a gente faz isso, a gente chega no impasse, porque a gente não tem os valores numéricos. A gente sabe que a massa A tem uma pressão maior e um volume menor, e a massa B tem uma pressão menor e um volume maior. Mas como a gente não sabe esses valores, fica um pouco difícil definir qual dos dois vai ser maior. Então, para isso, a gente vai ter que olhar para a última frase do enunciado, que diz o seguinte: pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A e no pneu da bicicleta B são diretamente proporcionais aos seus volumes. Ok, essa até que é uma informação que a gente já podia tirar do PV/nRT, que a massa é diretamente proporcional ao volume. Assim como a pressão também é diretamente proporcional ao volume. Mas, como ele fez questão de enfatizar essa informação, a gente pode supor que, na verdade, o que acontece é o seguinte:
a pressão de A é um pouquinho maior que a pressão de B e o volume de A é muito menor que o volume de B. E aí, dessa forma, o que impacta mais a massa é o volume em relação à pressão. Então, diante disso, a gente pode desprezar as diferenças de pressão e levar em conta somente o volume para saber qual massa é maior. E aí, como é diretamente proporcional e o volume de A é menor do que o volume de B, então, consequentemente, a massa de A é menor que a massa de B. E aí, com isso, a gente chega que a resposta certa é a alternativa B. Mas, pessoal, vale ressaltar que essa questão foi um pouco mal escrita, porque essa última afirmação de que volume e massa são diretamente proporcionais não é uma informação muito nova, tanto que a gente pode deduzir isso a partir do PVNRT. E somente essa informação não é suficiente para garantir que o volume importa mais do que a pressão no cálculo da massa desses dois pneus. Porém, como o enunciado fez questão de destacar essa informação, que é claro que o Enem quis que a gente pensasse somente no volume na hora de considerar a relação entre as massas do pneu A e do pneu B. E aí, considerando somente o volume, a gente chega na conclusão que a massa de A é menor que a massa de B. Mas, rigorosamente falando, não poderíamos tirar essa conclusão. Por isso, essa questão não foi muito bem escrita. Faltou informação, ele poderia ter dado mais informações para a gente poder tirar de fato essa conclusão, ou então talvez até colocar valores numéricos para que a gente fizesse as contas e aí sim chegasse em algum resultado. Mas dava para acertar, porém você teria que fazer esse jogo de cintura para responder essa questão. Bom, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.